falar de Santos, vai? Bora. Que o Santos Você tá só muito flores, ansioso, hein? né, pra falar do Pô, Santos. eu quero ouvir vocês E falarem mais do uma Neymar, vez hein? comprovando Hoje tem São Paulo, hein? o Já que já eu falei falamos do do São Inter, Paulo. né? Que Que o que tem Inter, o ele Inter? desmonta depois, né? Parece que não tira o pé do freio e só espera acontecer. Ah, cara, assim, a atmosfera ontem na Vila foi legal, torcida cantando alto desde o começo, aí você leva Inclusive, 1 a tem 0. mensagem aqui pra você, viu, Bruninho? No chat. Cadê? É que eu verdade, acabei de Cadê? ler? O Fernando Edir falando, ontem encontrei o Bruno e o PDV na Vila, É verdade. fiquei muito feliz. Verdade. Fernando do Guarujá. A gente cruzou ali, eu e o PDV, a gente tava saindo, o Fernando cumprimentou a gente, muito legal. Abraço Um pra abraço, todo mundo, Fernando. a Rádio Bandeirantes sempre é muito bem recebida lá na Baixada e a gente fica muito feliz. Ontem o pessoal tava feliz, viu? Tava bem animado, cantando, aquela atmosfera bacana, estádio lotado. E aí tomou 1 a 0 no começo, não abaixou o clima do Santos, que tava jogando bem. O Santos tava atacando, indo pra cima. Foi assim, nos últimos jogos, contra o Mirassol, contra o Flamengo até, o Santos ganhou, mas não atacou tanto, não levou o torcedor ali pra acreditar que dava pra ganhar tão cedo quanto foi nessa partida contra o Inter, que beleza, não jogou bem, é o adversário, veio com outra proposta um pouco mais preservando ali os jogadores, e o Santos foi pra cima, cara, com uma escalação que a princípio parecia que ia dar certo, mas que expôs muita fragilidade na defesa. O Santos deixa muito buraco, e o Inter na transição ali, rapidinho, cara, na bola no pé do Alan Patrick, ele achou o espaço e já era, assim, não tinha muito o que o Santos fazer. Foi nas costas do Escobar, que também é um cara que faz o pênalti, então partida péssima do argentino. Mas é claro que o personagem, né, Martelli, tem que ser o Ó, pedido, antes de né? você falar do menino Neymar, o David Washington no gol do Inter, no primeiro do Carboneiro, que faz um golaço, cara. Ele samba com o Escobar e samba com o goleiro. O David Washington, ele foi levando. Quando ele viu, ele não sabia se ele chutava ou se tocava. E é o centroavante, hein? Eu acho que é normal a gente ver em todo que é time o pessoal se reclamar durante o jogo. Pô, toca essa bola, pô, tava livre, não sei o quê. Pô, bate pro gol, essa bola não sei o quê. Mas não acho que é normal o nível que o Neymar tá fazendo isso, cara. O Neymar, Ele tá demais, né? porque todo lance, sem exceção. O David Washington teve um outro lance, colocou a bola na trave. Ele bateu a bola na trave de fora da área, um lance bonito. O foi Neymar bonito. ficou furioso. Não, porque como você chuta, não toca a bola pra mim. No primeiro, tudo bem. No primeiro até entendo. O Neymar fala, pô, Não, ali tocava ele a tinha que bola. tocar. Ok. Também acho. Mas no ele segundo, tentou não. tocar, ele Mas ele demorou um brigou com todo pouquinho, mundo, né? gente. No segundo, tem um lance também que o Robinho, o Neymar já não tava longe da jogada. O Robinho, ele tá, o Júnior, na entrada da área ele chuta longe, ele isola e o Luca Meirelles ficou louco da vida pedindo a bola. Sim. Você coloca a garotada, o Kleber Xavier falou sobre isso. Você tá na Vila, tá 2-1. Final de jogo, você tem Luca Meirelles e Robinho. 2 caras da base, a bola sobra. Você acha que o moleque não vai tentar resolver? E foi uma pergunta feita na coletiva. Isso aí não queima o jogador? Foram 2 vezes que o Robinho tentou resolver sozinho. Isso. E aí o Kleber até falou, se você não conversa, se você não explica a situação, se você não esclarece, às vezes queima. Eu acho que o moleque, quando entra numa situação de ontem, Robinho, Luca Meirelles, os caras tão tranquilos. Eles sabem que... Mas assim, Tem que posso estar fazer tranquilo. um adendo em Pode. relação ao Neymar? Neymar teve 2 chances Tá, vamos falar do Neymar então. claras de fazer. Não, só porque você tá 2 trazendo aqui de cabeça, né? uma de cabeça e uma que ele tá ali pouco na entrada da Isso. grande área, acho que até um pouco dentro já Isso, da grande que área. ele se cobra. E aí ele chuta por cima do gol num lance que o Neymar, que é o craque de bola que nós Tinha que conhecemos, não erraria, mas todos estão sujeitos a errar. Eu não tô dizendo, mas eu não lembrei tô do lance. condenando Foi um o lance jogador. bonito, pô. Ele costurou Foi a marcação, bonito. chutou, passou perto. Perfeito, mas Mas- eu tô dizendo assim, ele erra. Não, e teve o um que David ele tava Washington dentro da área. O que a Nina tá falando, ele tava dentro da área. dentro da área já, e né? Ele chuta tava por pisando cima já do na gol e área. erra. E teve Isso. um último que ele tentou resolver sozinho depois de brigar com o torcedor. Isso, que ele também sai costurando e acaba. Foram 3, então. O Um que último você, menos claro. um que você entre aspas, pra um nível dele é o que você tá falando. Você fala, ó... Na verdade, eu não vou crucificar nenhum jogador. Eu não consigo, pra mim, eu vendo futebol e até do que eu entendo do jogo, nenhum jogador nunca na face da terra vai errar um gol porque quis. Sim. Ele tá ali fazendo o seu melhor. Ele não conseguiu fazer, ou por mérito do adversário, ou porque ele não tava equilibrado, o que seja. Só que assim, o que eu quero trazer aqui? O Neymar cobra muito os seus colegas e tá tudo bem. Só que na hora que ele teve a oportunidade, ele também não fez. E além do lance que Ele achou que tinha entrado. tinha entrado e não entrou. Não entrou, tá? E Vamos não frisar. entrou. O pessoal tá não colocando entrou. ali uns ângulos na internet. Não entrou. A bola não entrou. Não entrou. Então, foi uma assim, pena, é foi só- uma pena, mas não entrou. Sim. Só trazendo esse elemento também pra gente discutir. Tudo bem, os garotos tentaram decidir, teve bola na trave, talvez não tenham se precipitado, mas o Neymar, só trazendo aqui, teve as suas oportunidades e também não converteu. Então também não acho que a gente possa dizer assim, você não queima o garoto? Pera aí, Neymar,
Então faz de cabeça, ele cabeceou no meio do gol. Então finaliza em mais direção... fraco do Neymar é a cabeça. Ok. Ele teve duas chances. Mas ele de teve cabeça. duas chances. Eu tô pronto pra ser massacrado aqui da opinião que eu vou dar sobre Neymar Júnior. Não. Põe a trilha. Para com isso, milhão. Eu gosto de criar o clima. Mas vamos lá. Nós vamos falar sobre o Fala aluguel. com uma música de tensão. Né, o aluguel que tá muito barato na cabeça do Neymar. Essa é a verdade. A gente vai falar agora do momento em que ele discutiu com o torcedor. Foi no fim do jogo até o alambrado, enfim, ficou xingando o cara xingando de volta. Do jogo, antes, um pequeno parênteses. O Neymar é um cara que, assim, acho que a gente já falou várias vezes aqui. Pô, pra mim, talvez ele não tenha feito as escolhas certas na carreira, cada um pensa o que quiser, eu sei disso. Fora da carreira, pessoalmente, escolhas polêmicas e equivocadas, sim, é verdade. Mas que cabe pouco pra gente aqui Sim, analisar mas eu o tô que ele falando faz... pra dar o contexto, Claro, pra não parecer que eu tô O Neymar passando- é uma pessoa só, é, né? Não tem o Neymar isso. jogador e o Ele Neymar... é o Neymar. Então eu não tô passando pano pra ele, não vou dizer que, poxa, ele não deixou de priorizar às vezes o futebol, deixou sim de priorizar, essa é a verdade. Enfim, cada um tem a concepção do que o Neymar é. Agora é o seguinte, ontem, nessa situação em que o Neymar vai pro alambrado e discute com o cara, ele já fez isso na Vila antes, ele já fez isso jogando contra o Botafogo na Vila, ele fez isso contra o Mirassol, pegou pilha com o torcedor do Mirassol, ele já fez isso e resolveu o jogo no gol olímpico. Então tem vezes que ele é provocado... Mas ele provocou o torcedor da Inter de Limeira nesse Não, gol ok, olímpico. ok. E ele brigou com a Acho que torcida do do Santos pra CRB defender o também, Danilo. né? Mas aí, gente, a Na gente... Copa do Brasil, não foi? Que ele também Foi. brigou com o Sim, torcedor? aí assim, ele defendeu o Danilo, ele tá defendeu no o Danilo Flamengo. do torcedor do Santos, Foi. quando o Santos estava ganhando o jogo. Então ele defendeu o Danilo, então a gente tem que lembrar dessas coisas. Ele tem atitudes equivocadas. Eu vi muita gente falando, pô, mas isso é um absurdo, o cara discutir com o cara do alambrado, é verdade. Eu vou te falar que ontem eu tava fazendo o jogo com o Quesada, com a Nina e com o Miliose. Pô, quando que pra nós vai estar suficiente? E aí eu tô falando assim, pô, se o cara discute, ele tá errado. Se ele não vai discutir, parece que o cara é passivo. Se ele não dá entrevista, ele é passivo. Se ele dá entrevista pé da vida, é porque ele não sabe se controlar. Então eu pergunto a vocês, quando que a gente vai estar contente com o comportamento de algum jogador? Quando que pra vocês vai estar suficiente? Peraí, você tá Porque é o passando seguinte, pano pro Neymar, cara? vamos lá, ele vai até o alambrado e a gente nunca viu isso, do cara rebater. Ele foi no alambrado, tinha uma criança ao lado do cara, que tava reclamando com ele. Você lembra? Sim. Uma criancinha. Não, aquele setor ali E ele, tem muitas ele crianças. faz o sinal pra criança, a imagem pegou, posso estar redondamente equivocado, mas eu lembro muito bem aqui. E ele faz o sinal pra criança e fala, criança, depois você vai lá. E aponta pro vestiário. Eu nem sei se você pegou isso depois. Não. Mas eu acho que a criancinha depois chega aí ao vestiário. E aí ele vai bater boca com o torcedor. Ontem, durante o jogo, o principal culpado do Santos perder foi o Neymar? Não. O Neymar se omitiu em campo? Não. O Neymar deixou de correr em campo ontem? Não, isso não apaga o contexto que eu trouxe dele aqui, tá, gente? Não confundam as coisas, do que ele já fez, do que ele deixou de fazer. O Neymar tá deixando de jogar bola no peixe depois que tá saudável? Não. Ele teve a chance nos pés dele e errou o gol? Sim, é verdade. Mas ele definiu contra o Flamengo. Então o Neymar está sendo um jogador de futebol em campo. Ele está sendo um jogador de futebol jogando os 90 minutos em condição, uma hora resolvendo, outrora não resolvendo. Ponto. Aí eu lhe pergunto, qual é o problema dele no fim do jogo? Porque assim, a gente defende, quem é da velha guarda, pô, mas antes o repórter era super próximo do jogador. Antes a torcida tinha esse contato. O cara vai lá, provoca o Neymar e no fim do jogo o Neymar, que aí você pensa o que você quiser, alugou, né, apartamento na cabeça dele ou não, ele vai lá conversar com o cara. E ele fala alguma coisa, porque o torcedor do Santos foi embora antes de acabar o jogo. Teve torcedor do Santos que foi embora antes do Santos fazer o gol, que botou um fogo no jogo. E aí eu pergunto a vocês, pô, se ele não vai, se ele não responde a provocação e vai embora, ele pode ser passivo. Se ele vai e responde, por que a gente acha tão ruim o cara ir lá na arquibancada e bater Cara, boca com ele? Meu Deus, Martelli, porque é o Neymar. É um jogador. O jogador não pode bater boca com o próprio torcedor. Por que não? O Santista tem razão. Se Porque ele quiser do Vasco reclamar, os caras estão fazendo isso direto. Cara, Tá, mas ele é diferente. não. Pô, o Santista que foi pra arquibancada, e a arquibancada é um espaço disso. É de reclamar, pô, sou perna de pau. não sei o quê. Reclamar é uma coisa. Cara, mas foi isso que ele fez. Ele falou, Neymar, você tá correndo errado. Aí o Neymar foi e xingou ele. Beleza, seja lá o que ele falou, não dá pra querer tirar do torcedor o espaço de ir pro estádio
pra falar o que ele, assim, tá bom. mantendo Mas alguns e o padrões espaço, de o respeito, jogador ele não mas pode reclamar devolver. do O jogador não pode devolver. Eu acho que, cara, eu acho Então que o Neymar tá ele não errado quando precisa ele foi disso. defender o Danilo também. É isso que eu tô falando. Porque ele não tem que. Porque tá no espaço do torcedor também chegar o Danilo de mercenário. Sim, também acho. Então o Neymar tá Neymar se errado de pronunciou. defender o Danilo. Também O acho. Neymar fez um post no Que o Instagram Neymar agora. falou? Ele acabou de fazer um post no Instagram, abre aspas. No calor da emoção, é difícil controlar os sentimentos quando você é ofendido de forma injusta. E eu jamais vou discutir com o torcedor quando ele me cobra dentro de campo. Ali ele tem o direito de opinar se eu joguei mal ou não. E tem total direito de vaiar. O que ele não pode fazer é me ofender, do jeito que ele me ofendeu. Infelizmente, na hora eu só escutei ele falando, o jogo estava parado. Falar que eu sou mercenário junto ao meu pai, falar da minha família, amigos, desculpa, mas é difícil controlar, mesmo sabendo que eu tenho. Vim ao Santos para tentar ajudar o clube da melhor forma possível, dentro e fora de campo. E no dia em que a torcida achar que eu não posso mais ajudar, ou que eu estou prejudicando o clube de alguma forma, eu sou o primeiro a pegar as minhas coisas e sair. Santos Futebol Clube é uma das minhas maiores paixões. E enquanto eu tiver forças, eu vou fazer o meu melhor por este clube. Vou correr, lutar, gritar e até brigar se for possível para conseguir colocar o Santos onde merece estar. Saudações, Nação Santista. Eu acho que o Neymar tá errado no que ele fez ontem. Não, Tudo Tudo isso isso. posto. Não, mas Essa é a ok, nota o cara do ofendeu Neymar. ele, mas o que ele tá ajudando o Santos indo discutir com o torcedor? O que o Santos ganha? Porque eu vou discutir com quem for pra ganhar o jogo. Não, você não vai ganhar nada discutindo com o torcedor que tá ali. E não era o único, certamente, falando, né? E falando no ouvido dele. Não. A questão é, tá muito fácil atingir o Neymar. Isso E, sim, ponto. pô, Você tem contra o razão. Mirassol, Aí você sim. viu os caras, o tom que tava? Esse aí tava mais agitado entre o torcedor. Sim. Os caras do Mirassol estavam tirando sarro do Neymar, gravando vídeo. E faz ali, parte. Ó, mexi com o Neymar, hein? E, não, Isso. então, E isso faz é, parte. então, mas O torcedor tá no direito dele. E sim, a nota do Neymar, pra mim, ela é o reflexo do que eu penso. Que é o seguinte, o torcedor tá no direito dele, ponto. O torcedor pode xingar. Não pode ofender, como o Não, Neymar citou aí. mas quando Mas, sei você lá. falou, você é o perna de pau, com certeza, a ofensa que o Neymar escutou, pra ele postar essa nota, foi nesse teor. Então é assim, se fosse um jogador, provavelmente não o faria, tá? Mas a gente tem que entender que as pessoas são diferentes. O jogador, ele é bem pago pra suportar pressão. O jogador, ele é bem pago Esse é o ônus da profissão, Sim, tem diversos bônus. Mas ninguém tem o direito de chegar, por exemplo, assim, e é isso que eu tô falando, de você xingar o Neymar em campo e falar, pô, o teu pai e você, que deve ter sido isso que ele ouviu, vocês estão sugando o Santos ou algo assim, ou falando da família dele. Então, é assim, vocês têm que ser coerentes. Você acha que o jogador. Você acha que o Eu acho torcedor que- não tem direito de fazer isso? O jogador, pra mim, se você for colocar na utopia futebolística, pô, o torcedor tem o direito, se a gente vai falar de um povo escolarizado, não educado, escolarizado, a gente vai falar do quê? Da gente saber separar as coisas. Eu não vou no estádio xingar a mãe do jogador, eu não tenho esse direito. Mas eu tenho o direito de cobrá-lo, corra mais. Entende? Você acha que o nosso povo brasileiro, como torcida, tem essa consciência? Ou você mistura as coisas fácil? Por exemplo, o Danilo foi jogar no Flamengo. Ele vai na Vila, ele é chamado de mercenário. Essa cobrança pra mim é errada. Se você tem uma... Imagina assim, gente. Pô, mas você- aí, cara, isso existe no futebol desde sempre. Tudo bem, Os caras Milhosa, estão mas o acostumados com racismo isso. existiu O no Neymar futebol não pode desde voltar pro futebol sempre. brasileiro e achar que não. O Comigo salário ninguém do mexe, futebol meus amigos feminino ninguém sempre mexe. foi menor desde sempre. A gente vai Mas- olhar e vai falar, pô, nós estamos falando de um abuso, entendeu? De coisas históricas. Sim. Eu não tô querendo dar teor de culpa, né, de Pô, os peso caras aqui com o pras Ronaldinho coisas. jogaram nota de dinheiro com o rosto dele no campo. Se o Neymar jogasse cara, no Flamengo, tivesse voltado e voltasse pro Brasil eu e acho- jogasse no Flamengo, ele ia ser chamado de mercenário do mesmo jeito. Mas eu acho que mas com o caso Neymar, eu acho que a gente tem que ser coerente. De novo, eu reitero aqui, eu não faria o que o Neymar fez. Eu não faria. Eu Mas só se não o cara tô entendendo fique... qual é a incoerência pra você. Porque, por o que exemplo, é incoerente? se o torcedor tem direito de falar pro Danilo que o Danilo é mercenário, Você acha que o Danilo tem e o- direito de Não, resposta? não, exato. Por exemplo, se o torcedor chega e fala da mãe do Neymar e o cara vai... Pô, o Neymar também xingou o cara de tudo que é coisa. Exato. Você viu Assim, Mas até então, é. pra mim, aí é o que a gente fala do normal do futebol. Pra mim é isso. A incoerência é, se um xingou o outro, ele foi lá e xingou, pra mim isso é o normal. Agora, fizeram uma tempestade em copo d'água, porque ele foi massacrado no fim do jogo, ele foi lá e Cara, a falou questão pro é que cara. essa não pode ser a preocupação dele e você vê que isso E afeta ele você dentro tem de razão. campo. Aí você tem razão. Ele pega a bola depois desse lance mas e elas quer não resolver são- sozinho, sai Mas- driblando, exato, tá nervoso. Não, aí nós estamos alinhados, Cara. mas as coisas não são excludentes, elas são complementares. Não, perfeito. Mas assim, Elas são quando complementares. o torcedor diz que o Neymar é um mercenário, o torcedor pode falar isso. Ele não tá fugindo do direito dele. O Neymar, até agora, não fez nada que prove ao torcedor do Santos que ele está aqui
por um motivo muito além de dinheiro. Tá, Por vou quê? te dar um exemplo. Não, Se- peraí. Gente, se- não, calma aí, peraí. calma aí, não, calma aí, não. calma Se o aí, calma aí, Santos deixa não eu for terminar. rebaixado Deixa eu por terminar. 3 pontos. Perfeito, era isso que eu Ele ia ganhou falar. do Flamengo, foi o Neymar que fez o gol. Ok, mas era isso que eu ia falar. Enquanto o Neymar ficar nervoso, ele sai driblando e não finaliza. Assim, ele não faz o gol. Ele quer fazer, mas ele ainda não tá fazendo. E o torcedor tem o seu direito de protestar. E essa é a minha visão. O Santos, na zona do rebaixamento, o torcedor está no seu direito de cobrar. O Neymar é um jogador que chega aqui com muita pompa, com muita moral de todo mundo. E o que se acreditava, pelo menos no senso comum aqui, e até falando da imprensa, é que ele viria pra mudar o ano do Santos, o que até então não acontece. Esse é meu ponto. Eu não tô falando que ele não joga ou que ele não é bom. O Neymar é extraordinário, é o melhor jogador brasileiro que eu vi jogar. Só que eu não vi jogar grandes craques. Eu tenho 23 anos, eu não vi. O melhor brasileiro que eu vi jogar se chama Neymar. Mas assim, falando nesse aspecto, Pô, eu você acho que é o jovem, torcedor... Nina. 23, Você não eu viu o tenho. Ronaldo Fenômeno? Ah, eu vi o Ronaldo É, viu Fenômeno. pouco, Não, no mas ela tem finalzinho- 23, ela não vai Ronaldinho. No pegar, não pegou finalzinho nem a do Copa. Corinthians. Não No pegou nem a finalzinho Copa. do Corinthians. Porque senão a ele gente já falaria tava- de Ronaldinho, Ronaldo, que É. tem Não, Rivaldo. mas, cara, eu entendo o que a Mas Nina tá falando. esses grandes eu não vi. Mas o Neymar Eu não tô- veio falando, ó, gente, ó, deixa comigo, tá? Acabou o sofrimento, agora o Santos só... Não, Mas ele veio como ele jogador. é isso, entendeu? Eu acho que a gente Ele tá traz esse ignorando peso. um ponto muito importante. O Neymar é o capitão do time do Santos. A partir do momento em que você está com a braçadeira de capitão, desculpa, meu amigo, você pode jogar no Ibis. Você vai ser cobrado, porque você é o principal representante dessa equipe. E o Neymar precisa entender isso. Acho que, de fato, concordo com o Bruno. Entra na mente dele, ele quer resolver, ele quer colocar a bola nos pés e falar assim, não, beleza, deixa que eu vou resolver o jogo, vou conseguir os 3 pontos Parece pra que gente. eles vão- Mas quer é calar a boca isso. de todo mundo, Mas sempre, é então, o que ele Bruno, quer. ele é o capitão do time. O Neymar não pode pensar que vai passar batido. O torcedor vai cobrar ele, porque Mas ele é o o Neymar, capitão. quando que ele Porque ele teve- é o melhor jogador. Sim. E aí ele tem que entender, ele é o melhor jogador, ele é um jogador muito bem pago, a torcida idolatra, fez festa quando ele chegou. E tudo bem, parte da torcida pode ter entendido que ele era o salvador da pátria. Mas depois de 3 jogos, o Neymar ficou muito tempo parado, o torcedor entendeu. Olha, não vai ser só com o Neymar que a gente vai sair dessa situação. Quando o torcedor vai lá e falar pra ele assim, Neymar, pô, joga bola. Eu venho do interior de São Paulo. Eu gasto meu ingresso. Eu sou sócio. Eu tô aqui todo fim de semana, toda rodada. Ele precisa entender que Ele um falou dia isso. ele vai sair do... foi exatamente isso que o torcedor falou. Um dia o Neymar vai sair do Santos e esse cara vai continuar indo lá. Sim, O Neymar só vai que assistir o aí jogo da cê- casa dele. cê E eu tem não razão. tô falando... Só que o pra torcedor, cara, a complementar. culpa não é do Neymar só. Ô, E ele tem Martelli, é culpa, isso tá? que você tem que entender, que eu tô querendo que você entenda. O Neymar não tem a culpa, mas ele é o capitão. E a partir disso, Tá. o torcedor vai cobrar dele, porque ele é o principal representante dessa equipe. É isso. O torcedor, ele não vai Mas sabe chegar por no que deram Guilherme. a- Gente, isso é Não, mais ele não velho vai que qualquer chegar no coisa Guilherme. futebol. O torcedor não vai chegar no David Washington e falar assim: David Washington, você tem que jogar, cara. Você tem que correr mais. Ele não vai falar. Ele vai falar isso pro Neymar, porque o Neymar é o cara que orienta os outros jogadores, e inclusive os mais jovens. Há pelo menos 3 semanas a gente falou aqui no Resenha. Pô, por que o Robinho Júnior tá assim? Foi pro profissional, pegou a Por causa do camisa Neymar. 7. Por conta do Neymar, ele é um cara extremamente influente, e não só pros jogadores da base, mas pros jogadores mais velhos. A gente viu o quanto o Guilherme foi impactado com a chegada do Neymar. Parou O de quanto, jogar. inclusive, contratações Ele quando parou o de jogar. Neymar. Então ele se machucou. inclusive, né? Contratações foram feitas porque o Neymar chegou. Então ele tem que entender que ele tem essa responsabilidade para além do campo. Ele tem uma responsabilidade que vai, Mas inclusive, ele taticamente ele falando. nunca incorporou. Gente, esse é o ponto. Ele é capitão. Então entrega- Peraí, então não, entrega a não é faixa isso. de Não, não é capitão, isso. pô. Exato. Ele Entrega a nunca faixa de capitão, incorporou a você não é braçadeira capitão de. do time. Exato. Aí que tá o ponto. Ele nunca incorporou essa característica de capitania. A característica do cara que chega no pessoal e fala, ó, gente, não vamos reclamar. Ele não é um capitão do time. Ele é um capitão simbólico. Ele é um capitão... Ele não vai ser o cara que ele vai chegar com um Thiago Silva, um Casimiro, vai sair de uma confusão, vai tirar o pessoal, vai ter... Ele não é esse cara. Tá mostrando que não tem perfil. Não, de ele liderança. nunca teve, gente. Ele nunca Não, teve. mas tentou assumir. Tudo bem, mas aí é o erro de quem também talvez deixou assumir. O impacto que ele tem no Santos de trazer jogador, de trazer, de subir cara, de trazer patrocínio, não o faz maior do que o Santos, mas o faz com direitos que a gente pode questionar. Pra mim, nessa situação, Ele volto a dizer... patrocina a camisa do Santos hoje. Exato. Ele Pra tem mim, a nessa marca dele na situação, camisa do volto a Santos. dizer... Inclusive de bebidas, né, Não agora também. o faria, não faria a mesma coisa que ele, mas os dois se merecem, irmão. Um xingou ele, falou da família dele, o Neymar foi lá, retrucou e pronto.
Isso não apaga que ele tá devendo em campo, de certa forma. Isso não apaga que o torcedor realmente vai todos os dias lá no estádio. Agora, o torcedor tem que fazer essa leitura também de entender que, pô, não é um coitadinho. Não, mas longe disso. O torcedor Ele é não passional. coitadinho. Você não tem como exigir Exato, mas são racionalidade seres- do cara na Mas arquibancada. a nota Nesse do Neymar caso, é o cara essa. não cometeu nenhum crime. A Não gente mesmo, sempre o Neymar vai ser também Não, cometeu não foi crime. agressivo, não falou Mas que ia o Neymar matar também ninguém, não esse tipo de cometeu coisa. crime, gente. Eu vou trazer outro exemplo. O Neymar é um Quando ser Richard humano e também Rios- é passional em campo, Quando o cara. Richard Rios fez um gol e mostrou o dedo pra torcida do Palmeiras, a gente chegou aqui e falou: Richard Rios está errado, ele tem que respeitar a torcida porque é o Mas maior aí- patrimônio de um clube. Quando o Neymar chega num torcedor Sim. direcionado e manda o torcedor ir tomar naquele lugar, chama o torcedor de A, ponto, filho de não sei o quê. É uma falta de Mas respeito ali, também. O sim. Neymar é o capitão. A partir do momento. Ele não é eu capitão Tem que do estar sempre, preocupado com eu Ele não é sempre capitão do vou Santos. tocar nessa tecla. A partir Não do são momento que você tá com a excludentes, faixa, são é sua responsabilidade. complementares, cara. Você tem razão, Gabi, mas ele não é capitão. O Neymar não é capitão Então do Santos. tira a faixa de capitão. É Se semiótica. você não sustenta isso, semiótica não isso. seja. Ele não é, mas ele não vai fazer isso nunca, Cara, gente. você Então, foi amassado. Então Não, se gente, comporte você foi como um amassado. capitão. Não vai ser, até porque, por exemplo, o Cássio era capitão do Corinthians. E ele o nunca Cássio bateu não é boca cap- com o torcedor. Cássio Assim, bateu boca não, pra assim, caramba de com o mandar torcedor ir tomar do naquele Corinthians. lugar, Pô, na marca época ele. já mandou, Pô, vai. mas a Cássio já, torcida. Cássio já, Pô, mas a gente. torcida fez o Cássio ir parar quase num psiquiatra. Mas tudo bem, isso aí. Tudo então, bem, mas tudo peraí, ótimo. a torcida é responsável Sim. por mandar o Cássio pro psiquiatra. o Agora, Marte- quando o o Neymar é Neymar- xingado, ele tá errado de voltar. Martelli, mas Cara, isso eu, faz parte do sinceramente, futebol. exato, faz parte. O torcedor Faz parte. xingar e falar assim, Faz Neymar, parte. você tem que jogar mal, você tem que pra jogar mim bem. faz parte, é isso. E o cara, Não, o Neymar tirou um Martelli, tempo não, você tem pra que falar entender. com o cara. Eu já entendi. Ele não tirou tempo, ele chegou lá, esculachou Importa. o torcedor, foi embora, Porque ele quis foi resolver. esculachado. Cara, o Neymar, Ó, só Martelli, uma coisa, isso eu faz acho que parte ninguém vai do me ouvir futebol. ofensa. Não vai. Ninguém tem que ouvir ofensa e Exato. ficar quieto. Pronto. Isso é um ponto. Ninguém é obrigado a É ser isso. xingado e ficar quieto. É isso. Mas eu tenho certeza que nenhum santista que estava assistindo ao jogo gostou de ver o Exato. Neymar no meio do jogo Você tem preocupado com o que o cara tá falando. Mas, na cara, É arquibancada. reincidente, cara. É Eu não sou reincidente. santista e não achei que foi adequado. Assim como quando o Richard Rios mostrou o dedo do meio, também não achei adequado. Acho que não é por aí, mesmo que ele estava Daqui a pouco ele vai bravo fazer com a igual o torcida do Fabrício no Palmeiras. Inter Sabe, lá, um- lembra? Cara, a gente tem um Fabrício largou o exemplo jogo, foi embora. recente. Xingou todo mundo e foi embora. O Pedro foi exposto pelo treinador, foi praticamente esculhambado pelo treinador na coletiva de imprensa, voltou, fez o gol, fez a comemoração Mas por dele isso que eu e foi digo, embora. gente, as E você pessoas falou são muito do diferentes. Pedro durante a semana. Pessoas são diferentes, Tá gente. bom, ô Martelli. O Pedro é o Pedro. Mas não O dá Neymar é pra o Neymar. você, mas não dá pra gente Pra ignorar mim, isso. não dá, mas elas não são. Assim, vocês rotulam. Eu acho que esse é o problema. É assim, ou é A ou B. Ou o cara tá certo ou o cara tá errado. As coisas não são assim. As coisas são complexas. O futebol é complexo, o ser humano é complexo. Sim. Volto a dizer, se eu fosse o Neymar, eu não faria o que ele fez. Porque eu você não faria o que concorda ele com a atitude fez. que ele teve. Porque eu não concordo pelo ponto de atribuição de valor ao torcedor, atribuição de valor à minha profissão, ao meu bem-estar psicológico. Eu não me preocuparia jamais com o que um torcedor falou de mim em campo. Só que o que eu consigo complementar e eu consigo escolher as coisas é que eu entendo o cara lá e falar. Vocês podem achar a atitude dele errada, mas ela é uma atitude tal qual o torcedor é comum e, é do futebol xingar ele, o torcedor xingar de volta também é comum. O Rios fazer o dedo do meio para a torcida do Palmeiras faz parte do futebol, mas tá errado. Não faz. Não faz. Mas Tanto que ele peraí, volta. gente. Ele volta. Faz. Peraí, vocês... Então, peraí, qual é a diferença? Ele volta do Qual é a intervalo diferença? aqui já, ó, Mas com as ele já mãos volta pra pedindo cima pedindo desculpas. desculpa. Uma Cara. coisa comum e normal não é diferente de ser errado. O fato dele dar o dedo do meio e pedir desculpa não significa que o comum esteja necessariamente ou não necessariamente errado. O que eu quero dizer é o seguinte, vocês estão defendendo que é normal o cara xingar o jogo inteiro a mãe do jogador. Só que se ele chega e dá um dedo do meio, são pesos diferentes. O que me incomoda, cara, não é, assim, ele devolver o xingamento. É a questão dele não estar preocupado com o Santos. Você com tem o jogo. razão nisso, Isso é eu que me também incomodou na concordo com história você. e é o Tá ponto na mente principal. do cara. O Isso eu Neymar não concordo tem com a vocês, postura nisso de eu um tô alinhado capitão. com De vocês. Imagina Não é se capitão do todo Santos, jogo, cara. todo Ele não é. jogo, vamos lá, jogo contra o Botafogo, a torcida começou a xingar ele. Aí ele vai lá, bater boca com a torcida de novo. Cara, ele vai ficar nisso até o fim da temporada, porque vamos supor que o Santos caia. Aí a Vocês gente acham pode que a debater, torcida vai falar verdade. assim, Neymar, muito obrigada, cara, a gente entende que você veio Príncipe. aqui, tentou salvar... Não, Não, ele vai aí ser é cobrado. verdade, Vai E ser aí cobrado. ele não vai ser cobrado na arquibancada. A gente sabe como que é o futebol brasileiro. A torcida vai lá no CT.
É isso que a Ó, torcida o vai melhor fazer. exemplo, torcedor santista aqui, o Eric Augusto, ele me disse, fiquei tão indignado que eu mandei uma carta pro Neymar. Ele mandou aqui, tem uma página de como ele tá consternado com a situação do Neymar.